Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que tudo bem, eu espero que esse recesso tenha sido ótimo para vocês descansarem, para vocês faze- fazerem coisas que não estavam fazendo, seja ler um livro, assistir filme, assistir série. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante, tá? Mas a gente tem que voltar às nossas atividades. E não sei se vocês lembram, mas a gente viu no final antes do nosso recesso, ligação química, ligação iônica, ligação covalente. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que são as funções químicas inorgânicas, tá? Quem são essas funções? São quatro. A gente chama essas quatro funções de ácidos, bases, sais e óxidos. Com certeza a gente já usou essas palavras dentro do nosso dia a dia, né? A laranja ela tá muito ácida. O suco gástrico do meu estômago é muito ácido e está machucando o meu estômago e eu estou tendo gastrite. É, esse caju, eu chupei o caju e tá parecendo que ele tá apertando a minha boca. São todas as características que a gente dá para esse tipo de substância, tá? Ou a comida tá salgada demais, então são os sais, tá? Então assim, a gente usa essas expressões no dia a dia, a gente consome esses produtos no nosso dia a dia e a gente não sabia que elas tinham essas características, né? Que a gente chama de funções inorgânicas, tá? E agora eu vou explicar cada uma delas para vocês, para a gente fechar esse nosso conteúdo. Ácidos e bases, né? Que são as primeiras funções inorgânicas. A priori, logo no início, quando se descobriram os ácidos e as bases, eles caracterizavam os ácidos e as bases através mais daquilo que se podia ver, do que se podia sentir, do que se podia tocar, tá? Por quê? Porque essas questões laboratoriais, os experimentos eram muito primitivos. Então, eles caracterizavam ácidos como sabor azedo, mudavam a cor de extratos de alguns vegetais. Se você colocasse o ácido em algum vegetal, ele amarelava o vegetal. Produziam gases quando em contato com alguns metais e reagiam com substâncias de caráter básico, tá? Por exemplo, quando a gente chupa um limão, que a gente chega a fechar o olho de tão azedo, ou um tamarindo. Por quê? Porque quanto mais o sabor azedo, mais ácido é aquilo que a gente está consumindo, certo? E as bases, elas eram conhecidas pelo sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? Quem aqui já chupou um caju e sentiu que travou a boca da gente? Fica aquele gosto estranho. Ou tomou leite de magnésio e também ficou com aquele gosto estranho na boca. Isso a gente chama de sabor adstringente. É um sabor que a gente não sabe explicar muito bem se é azedo, se é doce, tá? Também mudava a coloração de alguns extratos vegetais e reagiam com substâncias de caráter ácido, tá? Então, ou seja, uma reagia com a outra, o ácido com a base e a base com o ácido. Para poder especificar, caracterizar melhor esses ácidos e essas bases, foram criados o que a gente chama de indicadores, que são substâncias químicas que em contato com o ácido ou a base, eles mudam a cor do meio desse meio, certo? Se o meio vai ser ácido ou se o meio vai ser básico. Eles mudam a cor para ver se esse meio vai ser ácido ou esse meio vai ser básico, tá? Então, por exemplo, a gente tem três tipos de indicadores. A fenolftaleína é um tipo de indicador químico. Quando a gente tem uma substância, às vezes ela é incolor, às vezes a gente não quer saber, não quer experimentar para saber se ela é azeda ou se ela é astringente, e a gente quer descobrir, a gente faz um teste com ela que se a gente colocar a fenolftaleína em uma substância e ela ficar incolor, continuar incolor a substância, ou ela era azul, por exemplo, e se tornou incolor, a gente está falando de uma substância ácida, porque quando ela reage com a ácida, ela torna aquela substância incolor. Se a gente pega uma substância e adiciona a fenolftaleína dentro dessa substância e ela ficar rosa, roxinha, a gente chama essa substância de básica, tá? Então, a gente está falando de uma substância base. Tem um alaranjado de metila também, que é uma outra substância que a gente usa em laboratório para testar se aquilo é ácido ou básico.
Por exemplo, se eu coloco uma substância, o alaranjado de metila, e ela fica vermelha, eu estou falando de uma substância ácida. Se eu coloco o alaranjado de metila na substância, ela fica alaranjado, eu estou falando de uma substância básica. E tem o azul de bromotimol, tá? Que, por exemplo, eu pingo ela numa substância e a substância fica amarela, eu estou falando de uma substância ácida. E se eu pingo ela numa substância e fica azul, eu estou falando de uma substância básica, tá? Outra coisa que a gente pode usar para medir uma substância, se ela é ácida ou ela é básica, é o que a gente chama de pH. Com certeza vocês já viram essa siglazinha na vida de vocês, mas assim, ou vocês já sabem ou vocês nunca já ouviram, mas não sabem o que se refere, tá? pH a gente chama, é uma sigla para esse nome aqui, ó, potencial hidrogeniônico, tá? O que é isso? É uma escala que ela vai medir o grau de acidez, o grau de neutralidade. O que é uma neutralidade? Nem ácido, nem básico, ou de uma alcalinidade. O que é uma alcalinidade? É algo básico, tá? De uma substância. Como é essa escala? Se uma substância, você medir a sua escala de pH, certo? Fizer o cálculo lá, conseguir medir a escala de pH, e ela der um valor de 7, a gente fala que essa substância, ela é neutra, certo? Ou seja, ela não é nem ácida, nem básica. Nosso sangue está entre 6,3, próximo de 7. Então, a gente fala que nosso sangue, ele é básico, certo? Ele, às vezes, dá um pouco, mas a gente fala que é um sangue mais alcalino e tal. O melhor é que a gente tem um sangue mais alcalino, tá? Se o pH, se você pega uma substância, você mede o pH e ele vai de 8 para 14, eu estou falando de soluções básicas, ou seja, um pH alto, 8 a 14, é uma substância básica. Agora, se eu meço o pH e o pH dá de 6 para 0, eu estou falando de uma substância ácida. Então, quanto menor o valor, mais ácida a substância é. Quanto maior o valor, mais básica ela é. Por exemplo, o ácido sulfúrico do nosso estômago, ele tem um pH 3, ou seja, ele é muito ácido, certo? O ácido sulfuroso, ele tem um pH 5, ele é menos ácido do que o ácido sulfúrico do nosso estômago. Então, a gente vai vendo através dessa posição aí desse valor de pH, tá? Ionização e dissociação iônica. Para a gente entender o que é ácido e base certinho, a gente precisa entender o que é ionização e o que é dissociação iônica. Ó, quando uma substância ácida ou básica, elas se dissolvem em água, elas possuem comportamentos específicos e distintos. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu mergulhar um ácido na água, ela vai acontecer uma coisa bem específica dessa substância e aí a gente vai saber que é um ácido, certo? Quando eu colocar uma base numa água, ela vai acontecer um outro processo bem específico e que eu sei que é uma base, não eu estou falando de um ácido. Aqui, por exemplo, quando adicionamos ácidos na água, eles se dissolvem formando íons. Íons vocês lembram, né, gente? Íons são aqueles elementos que têm uma carga. Se a carga for positiva, é um cátion. Se a carga for negativa, eu estou falando de um ânion, tá? Só para recapitular. Então, o que acontece? Eu quero saber se uma substância ela é básica ou ela é ácida. Aí eu vou e faço esse teste aqui. Eu vou e mergulho ela dentro da água, que tem aqui, ó. Peguei esse HCl aqui e coloquei dentro da água, tá? Mergulhei. Quando ela mergulhar dentro da água, ela vai se dissolver. Mesma coisa a gente tirar um açúcar, um sal dentro da água, não vai se dissolver? Ou seja, ela vai sofrer dissociação aqui, ó. Só que quando ela sofre dissociação, ou seja, esse H aqui e esse Cl vão se separar, certo? O H vai para um lado e o Cl vai para o outro. Quando uma substância se mistura com a água e ela se separa, se dissolve,
formando H+, aqui, ó, esse cátion aqui, ó, que a gente chama de H+. Por que cátion? Porque tem positivo. Esse H+ aqui, se restar H+, a gente chama isso de ácido, certo? Ou seja, ela sofreu uma ionização. Ionização quer dizer que formou um íon. Que íon? O H+. Aqui, por exemplo, ó a equação química aqui. O HCl foi colocado dentro da água, certo? Eu adicionei água aqui no HCl. E a água fez o quê? Separou o H do Cl. Só que quando ele separou, formou íons. Eu tenho aqui um cátion e tenho aqui um ânion. Se nesses íons que formarem o cátion for um H+, eu estou falando de um ácido. Tem que formar o H+, certo? Já as bases, quando são adicionadas em água, seus íons são separados por um processo chamado de dissociação. Aqui, por exemplo, eu tenho essa outra substância aqui, ó, NaOH. E eu quero saber se ela é um ácido ou se ela é uma base. Eu vou adicionar ela em água. Quando você adicionar uma substância em água, que ela se dissolver, ou seja, separar também, certo? Separar. E na separação formar íons OH, tá vendo aqui? Um OH e um O juntinho. E tá vendo que tem um sinal de menos? Se tem um sinal de menos, quer dizer que é um ânion. Se você jogar uma substância na água e na separação formar OH menos, ou seja, um ânion, a gente está falando de base. Olha aqui a equação. A substância NaOH foi adicionada à água, certo? E aí, quando ela foi adicionada à água, separou. Na separação, eu formei um cátion e formei um ânion. Se eu formar um ânion, que é um OH, eu estou falando de base. Então, se formar H+, eu estou falando de ácido. Se formar OH-, eu estou falando de base. É assim que a gente consegue saber se é um ou outro. É por isso que atualmente a Arrhenius, que foi o cientista que descobriu isso da dissociação e ionização, fala que ácido é todo composto que, quando dissolvido em água, ele produz como um cátion exclusivamente o íon de H+. Ó, aqui 3 exemplos, ó. Aqui eu tenho um ácido que, quando ele é adicionado à água, ele forma aqui, ó, o cátion H+. Se formou o cátion H+, é ácido. Aqui outro, ó, H2SO4. Eu adicionei água nele e ele formou o que, ó, o cátion H+. Então também é ácido. Aqui, ó, outra substância que eu adicionei água e quando eu adicionei água formou também o H+. Então, se formou H+, eu estou falando de ácido. Aqui é o ácido nitroso, aqui é o ácido sulfuroso e aqui é o ácido fluorídrico, certo? Só os nomes para vocês saberem. E a gente tem a base. A base é todo composto que, quando dissolvido em água, ele se dissocia, produzindo o ânion exclusivamente OH-. Esse OH-, gente, a gente pode chamar também de hidroxila, tá? É o nome que a gente dá para esse OH-. Então, aqui, ó, eu tenho essa substância que, quando eu adicionei a água, ela formou um cátion, mas o ânion que ela formou foi o quê? O OH-. Se formou OH-, é base. Aqui outra substância, que eu adicionei a água e formou OH-. Então, eu estou falando de base. E aqui uma outra substância, que eu botei a água e formou também
o OH-, a hidroxila. Então, eu estou falando de uma base. Se formar OH-, é base. Se formar H+, é ácido. Pronto, então, numa comparação. Em relação ao cor do indicador da fenolftaleína, se for ácido, ela fica incolor. Se for base, ela vai ser rosa. Em relação ao pH, todo pH menor que 7, eu chamo de ácido. Todo pH maior que 7, eu chamo de base. Tipo de ligação. Todo ácido, gente, ele é formado por ligação covalente, tá? Toda base, a maioria é formada por ligação iônica. Processos relacionados à dissolução. O ácido sofre ionização formando cátions de H+, e a base sofre dissociação formando ânions de OH. Certinho? Pronto. Vamos agora para a nossa terceira função orgânica, que são os sais. Certo? Os sais, eles também são compostos iônicos, tá? Porque eles vão também formar íons. E ele vai formar obrigatoriamente um cátion e vai formar obrigatoriamente um ânion. Só que esse cátion tem que ser diferente de H+, ou seja, se tiver H+, é base. Se tiver um cátion que não é H+, é sal. E tem que formar um ânion que seja diferente de OH, certo? Não pode ser nem H+, nem OH-. E eles são formados através de uma reação de neutralização. O que é neutralizar algo? Neutralizar algo é quando você tem algo muito ácido e você usa uma base para neutralizar esse ácido. Quando você joga uma base em cima de um ácido, o produto disso, dessa mistura, vai ser um sal, certo? Aqui, por exemplo, a reação de neutralização. Quando eu tenho um ácido que eu misturo com uma base, eu vou ter como produto um sal mais água, certo? Ó, aqui uma reação, ó. O HCl é um ácido, porque quando eu separar aqui, eu vou formar o H+, certo? E aqui eu tenho uma base, porque quando eu separar aqui, eu vou formar o OH. Numa reação de neutralização, quando eu misturo um ácido, vou botar o aqui para vocês saberem, com uma base, eu vou formar um sal, ou seja, o H+ do ácido, ele vai se juntar com o OH aqui da base, formando a água, certo? Formando a água. Se eu tirar o H aqui, sobra quem? O Cl, né? Assim? E se eu tirar o OH aqui, sobra quem? O sódio, que é o Na. Se eu juntar os dois aqui, eu vou formar quem? NaCl, que é justamente o cloreto de sódio, sal de cozinha da gente, tá? Então, ou seja, quando eu misturo um ácido com uma base, eu vou pegar o H+ com OH, formar uma água, e aquilo que sobrou do ácido e da base, eu vou formar o nosso sal. Então, aqui, sal é um composto iônico formado por um cátion proveniente da base e um ânion proveniente do ácido, certo? Porque o que acontece, ó, a gente viu lá, HCl era o ácido, não era assim? Não foi assim que a gente viu? Quando o ácido ele separa, ele vai formar um H+, porque para ser ácido tem que ser H+. E vai formar também o Cl-, que é o ânion. Esse H+, ele vai para a formação da água na reação de neutralização. Então, vai sobrar quem? O ânion Cl. Então, o ácido, ele é responsável por dar o ânion, certo? O ácido. Já a base, a gente viu lá o Na, o O, ai gente, OH. Quando a gente vai separar aqui o Na do OH, o OH a gente sabe que ele é o ânion, né? Assim, ele é OH-. E ele vai se juntar com H+ para formar a água.
Se eu tiro o OH, vai sobrar quem? O Na. O Na. Se esse aqui é o ânion, esse aqui vai ser quem? O cátion. Então, a junção do cátion da base com o ânion do ácido vai formar quem? Vai formar o nosso sal, ó, o NaCl. Então, a base dá o cátion e o ácido vai dar quem? O ânion, tá? E tem o nosso por último, que são os óxidos. Quem são esses óxidos? Aqui tem exemplos de óxido, tá? Aqui a gente tem o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Popularmente conhecido como a ferrugem, que a gente oxida em metal, certo? Que é o que? É um metal úmido que, juntamente com a ação do oxigênio, ele vai se oxidar, formando a ferrugem. A gente tem o óxido de silício, que é o SiO2, também conhecido como sílica. É o óxido mais abundante na costa terrestre, pois pode ser encontrado na natureza em forma do quartzo ou areia. Então, a areia nada mais é do que um óxido para a gente, tá? E a gente tem também o óxido de cálcio, que ele é formado pelo CaO. O cal é o cal, aquele cal branco que usa para pintar paralelepípedo, para pintar casa, certo? Aquela solução de cal, aquilo ali é uma base, é um óxido também. Então, o que acontece? O que esses elementos têm em comum? Todos são compostos binários. O que é um composto binário? Formado só de dois elementos diferentes, mas que obrigatoriamente ele tenha que ter o oxigênio como um desses elementos. Aqui, por exemplo, a gente viu lá o SiO, ou seja, Si e O, dois elementos, e obrigatoriamente um é o O. A gente viu lá Fe2O3, não foi assim? O óxido ferroso. A gente tem dois elementos diferentes e um obrigatoriamente é o O. E aqui a gente tem Ca e o O, dois elementos e obrigatoriamente um é o O. Então, ou seja, quando for um composto binário formado de dois elementos e que um é o oxigênio, a gente está falando de óxido, tá? Então, não é nem ácido, nem base, nem sal, nem óxido. Então, bora aqui recapitulando. Sal, ele vai formar o cátion H+, quando é misturado com a água. Base vai formar o ânion OH quando é misturado com água. Sal é quando a gente mistura um ácido com a base e aquela mistura de ácido com a base vai formar uma água mais um sal. E óxido é quando o composto é formado de dois elementos e que um obrigatoriamente é o oxigênio, tá? Então, para vocês revisarem tudo o que a gente aprendeu, vai ter um exercício que é do volume 2, páginas 25, 26, 31, 32, 33, 35, 36, 37. Não tá difícil, tá muito legal essa atividade, há muita questão de marcar, então façam. Já sabe como é que é? Manda para mim a fotinha para eu marcar, tá? E aí a gente vai fazer a correção para ir para um assunto muito legal, que é genética, nosso próximo assunto. Beijo!